O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que havemos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós, que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais, e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Caros irmãos, a liturgia de hoje nos traz uma grande mensagem. Primeiramente, no livro da profecia de Ezequiel, Deus fala ao teu povo: Por que teu coração se tornou orgulhoso? Tu dissestes, eu sou Deus. Aí Deus continua: Tu, porém, és um homem e não Deus, mas pensaste ter a mente igual a de um Deus. E no Evangelho nós vemos, primeiramente, a parte do rico. O rico, que no termo hebraico de riqueza, significa poder, né? Poder, não somente de dinheiro, mas sim um poder como um todo. Assim, meus irmãos, o Evangelho e a primeira leitura nos fala um tanto da soberba. A riqueza que muitas vezes nós falamos, né, do rico não entrará no reino dos céus, diz respeito àquele coração rico, ou seja, um coração cheio de coisas e nada para Deus. Um coração apegado às suas coisas, né, a tantos bens, sejam materiais ou sejam apegados às suas convicções, apegados às suas opiniões, irredutíveis. Então, esse é um coração rico, né, soberbo, poderoso. Porque a riqueza em si, quando a gente fala de dinheiro, ela não deve ser um fim, mas um meio. Então, só abrindo um parênteses aqui. Nós devemos usar do dinheiro e não trabalhar para o dinheiro, né? É diferente. Tá, mas falando dessa riqueza, que é a soberba de coração propriamente, nós vemos muitos corações, e Jesus já alerta, né, para diversos tipos de corações. Ele vai chamar também os fariseus de hipócritas, né? Corações apegados às suas opiniões, como na primeira leitura,
Deus critica o povo de Israel que o coração se tornou orgulhoso. E eles não querem depender mais de Deus. Assim, a soberba, ela tem um coração, a pessoa soberba, né, tem um coração apegado às suas opiniões, suas convicções, apegado à sua riqueza e apegado à sua vida. Apegado, por fim, a si mesmo. Nós vemos nessa situação de pandemia que muitas vezes essa situação de perigo reflete algo que está no nosso coração. Existem, no caso, pessoas que, diante dessa situação de pandemia, querem conservar a riqueza porque, não, meu Deus do céu, né, tomar um prejuízo aqui, então tem que conservar aqui que vai se dar uma situação de crise. Então, pensa, o objetivo não é nem viver, o objetivo é conservar a riqueza. E também aquelas pessoas que são tão apegadas às próprias vidas e que se dane todo mundo, eu vou conservar minha vida, né? Que é a covardia. Então isso também é uma soberba. Então, meus irmãos, a soberba, ela é o coração cheio de diversas coisas, menos de Deus. E por fim, o soberbo, ele quer ser igual a Deus. Senhor de tudo, controlando tudo. Assim, o soberbo, ele se põe contra Deus. Pois não pode haver somente um Deus. Eu sou Deus, né? Uma frase clássica, né? Se Deus existe, como poderia eu suportar não sendo Deus? Logo, Deus não existe, né? Isso é a conclusão de um filósofo ateu. Para dizer que o ser humano, soberbo de forma geral, quer ser Deus, quer ser Senhor de tudo. Mas, como a gente sabe que Deus é o único, nós não somos Deus, nós somos chamados à humildade, a uma vida mais simples. Quando Jesus critica lá o rico, né? Então, ou seja, estamos falando aqui da soberba propriamente, os discípulos ficaram espantados, falaram, ih, agora lascou. Quem que vai ser salvo então, né? Jesus é bem claro. Para os homens é impossível. Então se olhar, é impossível, então vou chutar o barco. Mas para Deus nada é impossível. Ou seja, meus irmãos, é um desconfiar de si, saber que você não dá conta, que você não consegue, e um confiar em Deus. O problema grande desses apegos, dizia São Francisco de Sales certa vez, que é uma mentira que a gente acredita. Certa vez apareceu um nobre cavaleiro na cidade. Ele com as suas vestes pomposas, cavalos, cavalgava, aí todo mundo na cidade olhava, né? E lá cavalgava. Aí São Francisco de Sales, olhando aquilo lá, falou bem alto, né, para o cavaleiro assistir. Olha, gente, coitadinho dele. Ele não percebe que as pessoas estão elogiando a armadura dele, mas não ele. Aí o cavaleiro ficou sem graça. Assim, meus irmãos, a vida nossa, a vida nossa soberba, da nossa soberba, é uma vida de aparências. E nosso Senhor nos convida a mais. E os discípulos que falam, né, nós deixamos tudo, nosso Senhor fala, né, porque eles fizeram o caminho certo, é o caminho de confiar tudo a Deus. Então vocês que largaram tudo, receberão 100 vezes mais. Assim, meus irmãos, recorramos a essa humildade que abre as portas do céu. Essa humildade de não se apegar, de saber que as coisas aqui na terra são apenas um meio e não um fim. Ou seja, um meio para alcançar algo e não um fim. Então, o seu trabalho honesto, sua riqueza honesta,
é um meio para alcançar o fim. Porque, vamos ser sinceros, todos nós iremos um dia falecer. Mas o que realmente ficará para nós? Somente as riquezas do coração. Assim, meus irmãos, roguemos a Deus que Ele tire do nosso coração essa soberba e que Ele nos conceda a graça de estar um dia no céu, junto com os nossos parentes, nossos queridos, nossos entes queridos. E Jesus já disse, para os homens é impossível. Então, você sabe, é impossível você ir para o céu por suas próprias forças. Impossível. Você não dá conta. Mas se você confiar em Deus, aí sim será possível. Tudo será possível. Então, meus irmãos, busquemos e nos apeguemos à nossa salvação que está em Deus e não em nós. Por fim, Santo Agostinho, reconhecendo essa verdade, ele vai dizer numa frase que conclui tudo. Sou capaz de cometer todos os tipos de pecado. Se eu não já os cometi, é por pura graça de Deus. E por final ele conclui com a famosa frase, em relação à salvação. Tudo é graça. Ou seja, a salvação é uma graça de Deus. Estar de pé é uma graça de Deus. Então recorramos a essa graça que nos sustenta e reconheçamos-nos pecadores, frágeis, para que quando a gente for fraco, Deus seja forte em nós, pois nós somos apenas pobres criaturas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.